16. Fotografia kirliana, retratos da aura. Um panorama espetacular de cores, galáxias inteiras de luzes, azuis, douradas, verdes, roxas, coruscando e faiscando. Um mundo ainda não visto abriu-se-me diante dos olhos. Labirintos luminescentes, chamejantes, cintilantes, tremeluzentes. Algumas centelhas eram imóveis, outras erravam sobre um fundo escuro. Acima dessas galáxias fantásticas de luzes fantasmagóricas havia rútilas labaredas multicores e nuvens escuras. É indescritível. Chamas elétricas se acendem, depois se acendem fogachos ou coroas azuis e alaranjadas. Grandes canais de um roxo resplandecente, centelhas ardentes. Algumas luzes brilham sempre, outras vão e vêm. Como estrelas errantes. É fantástico, fascinante, um jogo misterioso, um mundo de fogo. Como relâmpagos de verão. Crateras entravam em erupção sem lovas candentes, mas com o resplendor da aurora boreal. Esses relatos extraordinários de um pasmoso mundo novo de luzes multicoloridas, que pulsavam, não procediam de soviéticos alucinados pela vertigem de um circo elétrico psicodélico. Não eram visões de uma viagem feita sob o império do LSD. As galáxias fauliantes e os radiosos labirintos, brilhantemente coloridos, e as fúlgidas labaredas vistas por eles vinham do próprio corpo humano. As luzes resplendentes do corpo tornavam-se visíveis quando este era colocado num campo de correntes elétricas de alta frequência. Seria a aura que eles estavam vendo, o colorido invólucro do corpo que os médiuns e clarividentes muito afirmam que veem e utilizam para diagnosticar o estado de saúde de uma pessoa. Seria este o corpo astral. O corpo luminescente de energia que, no dizer dos médiuns, todos possuímos. Entretanto, não era um grupo de médiuns que assistia a esse fenômeno na Rússia. Eram cientistas os mais notáveis sábios russos do prestigioso presídio da Academia de Ciências da URSS, cientistas e pesquisadores de alguns dos principais institutos e universidades de toda a União Soviética. A partir daquele momento, eles levariam uns 20 anos para começar a compreender exatamente o que haviam descoberto sobre os estranhos poderes do corpo humano. O conceito da aura humana, nuvem radiante e luminosa que envolve o corpo, remonta a séculos. Gravuras do primitivo Egito, da Índia, da Grécia, de Roma, mostravam as figuras sagradas circundadas de uma orla luminosa muito antes que os artistas da era cristã principiassem a pintar os santos rodeados de halos. Essa convenção, na realidade, pode ter se baseado nas observações de clarividentes que viam, segundo eles mesmos asseveravam, uma radiância envolvendo os santos. A famosa médium, Sra. Aileen Garré, afirma em seu livro Awareness 330: sempre vi todas as plantas, animais e pessoas cingidas de uma orla indistinta. De acordo com o estado de espírito das pessoas, diz ela, essa cercadura muda de cor e de consistência. Os clarividentes, porém, apressam-se a assinalar que a aura, na verdade, é uma denominação imprópria, a seu ver, o corpo humano é interpenetrado por outro corpo de energia, e a luminescência desse segundo corpo, que se irradia para o exterior, é que eles veem como a aura.
Contemplamos, dizem, como que um eclipse do Sol pela Lua, sendo o luminoso corpo astral completamente oculto pelo corpo físico. Paracelso, filósofo, químico, alquimista e médico, também acreditava que um corpo semicorpóreo ou estelar vive na carne e é a sua imagem invertida. No início da década de 1900, o Dr. Walter Kilner, do Hospital de São Tomás, em Londres, descobriu que, olhando através de telas de vidro coloridas com discianina, distinguia realmente a aura ao redor do corpo humano. Tratava-se, no dizer de Kilner, de uma radiação em forma de nuvem que se estendia por uns 15 ou 20 centímetros e mostrava cores distintas. O cansaço, as moléstias ou o estado de espírito alteravam o tamanho e a cor dessa radiação, que também sofria a influência do magnetismo, da hipnose e da eletricidade. 321 Ele desenvolveu todo um sistema para diagnosticar moléstias pela aura, e as pesquisas sobre ela continuam na Europa. Nós mesmos podemos aprender a ver a aura, dizem alguns médiuns. Se ficarmos diante de uma parede lisa, numa sala quase escura e entre fecharmos os olhos, veremos ligeiros traços de uma energia semelhante à fumaça saindo das pontas dos nossos dedos. Para um médium, essa fímbria, semelhante à fumaça, cheia de cores, muda constantemente de acordo com a saúde e o estado de espírito da pessoa. A primeira insinuação de que o corpo humano encerrava mais coisas do que haviam cuidado os cientistas russos, começou em 1939, em Krasnodar, capital da região do Kubão, no sul da Rússia, perto do Mar Negro. Onde posso mandar consertar o meu equipamento técnico? Perguntou um cientista a um colega. Os consertos de qualquer tipo são um verdadeiro problema na Rússia. Nos institutos de pesquisas, nos laboratórios, nas empresas, todos concordaram, mande chamar Semyon Davidovich Kirlian, se quiser um concerto bem feito. É o melhor eletricista de Krasnodar. Kirlian foi chamado. No instituto de pesquisas em que ele teria de apanhar o equipamento, viu, por acaso, a demonstração de um instrumento de alta frequência de eletroterapia. Enquanto o paciente recebe tratamento através dos eletrodos da máquina, Kirlian notou, de repente, um minúsculo lampejo de luz entre os eletrodos e a pele. Conseguirei fotografar uma coisa dessas? Conjeturou ele. E se eu pusesse uma chapa fotográfica entre a pele e o elétrodo? Mas os eletrodos eram feitos de vidro e a chapa fotográfica se estragaria se fosse exposta à luz antes de ligar. Se a máquina teria de usar um elétrodo de metal, que seria perigoso. Não tem importância, disse, ao ligar o elétrodo de metal à própria mão. É preciso fazer algum sacrifício pela ciência. Ligou a máquina. Sentiu uma dor lancinante na mão, debaixo do elétrodo metálico. Era uma queimadura séria. 3 segundos depois desligou a máquina e foi correndo mergulhar a chapa fotográfica na emulsão. À medida que a fotografia se revelava no quarto escuro, pôde constatar nela uma estranha marca, uma espécie de luminescência nos contornos dos dedos. Estudei a fotografia com sofrimento, emoção e esperança, tudo combinado, diz Kirlian. Teria eu
Uma descoberta nas mãos. Uma invenção. Ainda não estava claro. Ele descobriu que os cientistas já haviam observado esse fenômeno, que fora incluído em seus relatórios de pesquisas e depois esquecido. Kirlian tinha um palpite intuitivo de que estava na pista de alguma coisa. Persistiu. O seu talento e o seu engenho altamente conceituados em eletrônica entraram logo a funcionar no novo projeto. Outras técnicas de fotografia sem luz, raios-x, raios infravermelhos, radioatividade de nada serviram. Ele teria de descobrir um processo inteiramente novo para registrar em filme a energia luminosa procedente do corpo humano. Grupo de parapsicologistas soviéticos discute registros de recentes testes de telepatia. Da esquerda para a direita, o médium Kar Nikolaev, o biólogo Eduardo Naumov, um cientista não identificado, o biofísico Yuri Kamensky e o telepatista e estudante universitário Alex Monin. Nelia Mikhailova, a médium russa de PK, e alguns objetos que ela moveu com o seu poder de PK. Wolf Grigorievich Messing, o mais célebre médium da União Soviética, foi testado por Joseph Stalin e passou nas provas. Hipnose por telepatia. Este gráfico russo registra as ondas cerebrais alfa do paciente, as duas linhas superiores, e do hipnotista. As duas linhas inferiores, tais como foram traçadas no EEG. O X na terceira linha assinala o início da ordem mental do hipnotista para que o paciente acordasse, o X na primeira linha assinala o ponto, pouco tempo depois, em que o paciente começou a obedecer. Desenho da nova varinha hidroscópica. Modelo de descarga de energia da pele do peito humano. Os clarões mudam de cor e de padrão à medida que mudam a saúde e o estado de espírito. No dizer de alguns médicos soviéticos, os pontos da pele de onde emergem os clarões mais brilhantes talvez correspondam aos pontos de acupuntura estabelecidos pela medicina chinesa. Cada uma dessas fotografias mostra uma ponta de dedo humano aumentada 50 vezes. A fotografia de cima é a de um homem saudável, calmo e tranquilo. Na de baixo se vê o dedo de um indivíduo extremamente cansado e emocionalmente tenso. Num estado de fadiga, ao que tudo indica, é maior a quantidade de energia que sai do corpo. Brotos de lilás vistos numa fotografia comum. Os mesmos brotos fotografados num campo de corrente elétrica de alta frequência. Plumas de luz saindo dos brotos, formando uma coroa luminosa, ou halo. Cada broto foi cortado pela metade. A coroa radiante continua brilhando, desta feita de maneira mais clara. A energia é descarregada do centro. Os brotos foram inteiramente cortados. A energia continua a sair da planta, como uma vela romana, dando a impressão de seguir um caminho específico através da planta. A coroa radiante de 2 brotos inteiros. Ocasionalmente, pequeninas bolas de fogo circulares partem em diferentes direções e desaparecem rapidamente da vista. Uma folha que acaba de ser arrancada da planta cintila e resplandece. A mesma folha, que já começou a fenecer, mostra como a energia da vida principia a dissipar-se antes da morte. Pontos de acupuntura que, estimulados, intensificam, segundo se afirma, a sensibilidade psíquica.
Bretislav Kafka, de 1891 a 1967, famoso escultor tcheco e um dos primeiros exploradores do domínio psíquico. Clarividência, hipnotismo e magnetismo a serviço do exército revelam como o exército tcheco utiliza poderes psíquicos para efetuar algumas das suas vitoriosas campanhas. Soldado praticando a rabdomancia. O Dr. Zdeněk Hejdak, eminente parapsicologista tcheco. Com sua esposa Valentina, professora e jornalista, Kirlian inventou um método inteiramente novo de fotografia, que compreende umas 14 patentes. Basicamente, a fotografia com campos elétricos de alta frequência envolve um gerador de oscilações elétricas, ou oscilador, de alta frequência, capaz de produzir de 75.000 a 200.000 oscilações elétricas por segundo. O gerador pode ser ligado a vários grampos, chapos, instrumentos ópticos, microscópios comuns ou microscópios eletrônicos. Insere-se o objeto que deverá ser investigado, dedo, folha, etc., entre os grampos, juntamente com o papel fotográfico. Ligando-se o gerador, cria-se um campo de alta frequência entre os grampos, que provoca, aparentemente, a irradiação de uma espécie de bioluminescência dos objetos para o papel fotográfico. Não se faz mister uma câmara para o processo de fotografia. As primeiras fotografias foram uma janela aberta para o desconhecido, dizem os Kirlians, colocada no campo de uma corrente de alta frequência. Uma folha arrancada de uma árvore revelava miríades de pontos de energia. Ao redor das bordas da folha viam-se desenhos turquesinos e vermelho-amarelados de clarões saídos de canais específicos da folha. Um dedo humano colocado no campo de alta frequência e fotografado parecia um complexo mapa topográfico, com linhas, pontos, crateras de luz e clarões. Algumas partes do dedo semelhavam uma casca de abóbora esculpida com uma luz a brilhar no interior. Mas as fotografias mostravam apenas imagens estáticas. Os Kirlians não tardaram a aperfeiçoar um instrumento óptico para poder observar diretamente o fenômeno em movimento. Kirlian colocou a mão debaixo da lente e ligou a corrente. E um mundo fantástico, nunca visto, desvelou-se diante do marido e da mulher. A própria mão parecia a Via Láctea num céu estrelado. Sobre um fundo azul e ouro, o que estava acontecendo na mão lembrava um espetáculo de fogos de artifício. Clarões multicoloridos se acendiam, seguidos de centelhas, cintilações, relâmpagos. Algumas luzes brilhavam como pistolões, outras fulguravam e depois se apagavam. Outras ainda luziam a intervalos. Em certas partes da mão havia nuvenzinhas escuras. Resplendores serpenteavam ao longo de labirintos que fascavam como espaçonaves a caminho de outras galáxias. Que significavam aqueles clarões que estavam iluminando? As centelhas que pulsavam não se movimentavam ao acaso. O seu jogo parecia obedecer a leis. Mas que leis eram essas? Os Kirlians colocaram uma folha recentemente arrancada debaixo da lente de um microscópio ligado ao gerador de alta frequência. Viram uma imagem semelhante à da mão humana. Em seguida experimentaram uma folha meio murcha,
dir-se-ia uma grande metrópole que apagasse as suas luzes para dormir. Experimentaram. Uma folha quase totalmente murcha. Não havia clarões, e as centelhas e nuvens mal se moviam. Enquanto eles observavam, a folha parecia morrer diante dos seus olhos e a morte se refletia na imagem dos impulsos de energia. Parecíamos estar vendo as atividades vitais da própria folha, disseram os Kirlians. Uma energia intensa e dinâmica na folha fresca, menor na folha meio murcha, nula na folha morta. Os observadores examinaram todas as substâncias concebíveis sob o seu microscópio de alta frequência. Couro, metal, madeira, folhas, papel, moedas, borracha. O padrão de luminescência diferia em cada um deles, mas as coisas vivas apresentavam detalhes estruturais inteiramente distintos dos das coisas inanimadas. Uma moeda de metal, por exemplo, mostrava apenas um brilho regular em toda a sua volta. Mas uma folha viva continha milhões de íons faiscantes, que fuzilavam como joias. Os clarões ao longo das suas bordas eram individuais e diferentes. O que vimos no panorama através do microscópio e dos nossos instrumentos ópticos lembravam um painel de controle de um imenso computador. Aqui e ali as luzes se acendiam e apagavam, sinais de processos internos. Se alguma coisa estiver errada no interior ou as condições do aparelho necessitarem de um ajustamento, o técnico na mesa de controle poderá ler os sinais das luzes, disseram os Kirlians. Nas coisas vivas, vemos os sinais do estado interior do organismo refletidos no brilho, na opacidade e na cor dos clarões. As atividades vitais internas do ser humano estão escritas nesses hieróglifos de luzes. Criamos um aparelho para escrevê-los. Para lê-los, no entanto, precisaremos de ajuda. Por volta de 1949, os Kirlians tinham uma série completa de instrumentos que lhes permitiam examinar o jogo das correntes de alta frequência em seres humanos, plantas, animais e objetos inanimados. Concluíram, então, que já tinham aperfeiçoado bastante a técnica para mostrar os seus resultados a biologistas, fisiologistas, botânicos e outros cientistas. Não tardou que os luminares do mundo científico soviético se deslocassem para Krasnodar. Eram os famosos e os curiosos. Havia membros da Academia de Ciências, ministros do governo. Durante mais de 13 anos, centenas de visitantes acorrerão. Biofísicos, médicos, bioquímicos, peritos em eletrônica, criminologistas. Todos lá ao bater à porta da casinha de madeira, pré-revolucionária, que se erguia na rua Kirov, em Krasnodar. Com os óculos e a calva incipiente, Semyon, que irradia a tranquila concentração de um campeão de xadrez. E a esposa, Valentina, bonita, de cabelos escuros, recebiam com agrado as visitas sem conta nas duas salas frugais em que moravam e trabalhavam. Numa sala, dormiam e comiam, a outra, um vestibulozinho de entrada, fora convertida em minúsculo laboratório e atulhada de instrumentos que eles tinham inventado para a fotografia de alta frequência. Um dia, apareceu o presidente de um dos principais institutos de pesquisa científica. Trazia consigo duas folhas idênticas para serem fotografadas pelos Kirlians com os novos processos.
As duas folhas gêmeas pertenciam à mesma espécie de planta, e tinham sido arrancadas exatamente ao mesmo tempo. O casal Kirlian estava trabalhando naquela noite nas fotografias quando aconteceu uma coisa estranha. Pelas experiências feitas com folhas de várias plantas, eles sabiam que cada espécie tem o seu padrão único e próprio de energia, como se fossem padrões individuais de testes de televisão transmitidos de cada tipo de planta. Mas as fotografias das folhas gêmeas que os cientistas lhes tinham dado diferiam radicalmente uma da outra. Seriam as folhas de duas espécies diferentes. Teriam eles cometido um engano? Tiraram fotografias após fotografias, sempre com os mesmos resultados. A luminescência de uma folha mostrava clarões arredondados, esféricos, simetricamente espalhados por toda a imagem. A segunda folha exibia minúsculas figuras geométricas escuras, reunidas em grupos esparsos, aqui e ali. Semyon e Valentina trabalharam a noite inteira, até a manhã seguinte, tirando uma série interminável de fotografias das duas folhas. Fosse qual fosse a maneira pela qual ajustavam o equipamento, os resultados eram sempre idênticos. De manhã, cansados e aborrecidos, mostraram os desconcertantes resultados ao célebre cientista que os visitava. Para a surpresa de ambos, o rosto do homem se iluminou. "Vocês o conseguiram!" exclamou, emocionado. Os dois exaustos inverners esqueceram o cansaço ao ouvir as explicações do botânico. As duas folhas foram arrancadas da mesma espécie de planta, efetivamente. Mas uma dessas plantas já tinha sido contaminada com uma moléstia grave. Vocês o descobriram incontinenti. Não há absolutamente nada na planta nem na folha que indique que ela foi infectada e não demorará a morrer. Nenhum teste que se faça agora com a planta ou com a folha mostrará que há nela qualquer coisa errada. Mas com a fotografia de alta frequência, vocês lhe diagnosticaram precocemente a doença. Notícias eletrizantes para os Kirlians. O casal estudou cuidadosamente a folha doente. Nem no momento da sua morte, ocorrida um dia ou dois mais tarde, a folha apresentou qualquer outro sinal externo de enfermidade. A planta de que a folha fora arrancada morreu algum tempo depois. Os Kirlians começaram a compreender que as galáxias de luzes fascantes que viam nas fotografias de alta frequência correspondiam a uma espécie de corpo energético equivalente da folha. Muito antes de manifestar-se no corpo físico da planta, as doenças já existem nesse corpo energético equivalente. Alguns institutos estavam levando aos Kirlians centenas de pacientes verdes folhas de parreiras, macieiras, fumo, etc. Em todos os casos, os Kirlians puderam verificar se a planta se achava doente ou não muito tempo antes de se registrarem quaisquer alterações físicas patogênicas nas folhas ou nas plantas, estudando-lhes corpo energético equivalente em fotografias de alta frequência. O diagnóstico da moléstia de uma planta muito antes que ela realmente a atacasse, permitia que se neutralizassem as condições mórbidas e talvez se salvassem preciosas colheitas agrícolas. As implicações filosóficas eram ainda mais extraordinárias. Dir-se-ia que as coisas vivas tivessem dois corpos, o corpo físico,
que todo o mundo pode ver, e o corpo energético secundário, que os Kirlians viam nas fotografias de alta frequência. O corpo energético não parecia mera radiação do corpo físico. De certo modo, era o corpo físico que parecia espelhar o que acontecia no corpo energético. Qualquer desequilíbrio que se verificasse no corpo energético seria indicação de doença e, pouco a pouco, o corpo físico refletiria a mudança. Aplicar-se-ia o mesmo a seres humanos. Indagaram eles. Em certo dia, os Kirlians estavam esperando, de um momento para outro, a visita de dois famosos cientistas de um instituto de Moscou. Antes de qualquer visita, eles costumavam colocar os aparelhos em condições de funcionamento, a fim de que tudo estivesse pronto para uma demonstração. Por alguma razão desconhecida, o dispositivo óptico, temperamental, recusou-se a trabalhar. Fosse qual fosse a maneira pela qual Kirlian tentava focalizá-lo, a imagem não aparecia com nitidez através da lente. À pressa, os Kirlians desmontaram o equipamento e tornaram a montá-lo. Nada. Sempre os mesmos resultados. Confusos. Verificaram outros instrumentos para certificar-se de que estavam todos em perfeita ordem. Kirlian pôs a mão nos instrumentos e tirou fotografias experimentais com mais 4 dispositivos. Estes também apresentavam falhas. Nas fotos só se viam pontos escuros e nuvens. Freneticamente, Kirlian desmontou tudo. Com as peças do equipamento espalhadas sobre a mesa, inclinou-se para montar de novo um dos instrumentos. Quando, de repente, sentiu uma tontura e perdeu os sentidos. Esses eram sempre o prenúncio de um distúrbio iminente do sistema vascular, que o acometia de tempos a tempos. O único remédio era o repouso imediato. Valentina Kirlian pôs o marido na cama e mal acabara de montar de novo os instrumentos quando os dois ilustres visitantes bateram à porta. Ela realizou a demonstração do processo fotográfico colocando a ponta do dedo sobre as chapas fotográficas e ligando a corrente de alta frequência. Todas as fotografias saíram nítidas e bem focalizadas. Ela pôs a mão debaixo do instrumento óptico especial para observação direta. O jogo dos clarões de luz em sua mão apresentou-se claro e distinto. Os cientistas ficaram entusiasmados e toda a demonstração foi um sucesso. Depois que os cientistas se foram naquela noite, Kirlian desceu, cambaleante, da cama. Não era estranho que todos os instrumentos, de repente, se pusessem a trabalhar direito quando Valentina os operava, mas se recusassem a trabalhar com ele. Nós nos revezamos em todos os instrumentos. Não havia dúvida nenhuma. As minhas mãos mostravam um padrão confuso e caótico de energia, borrado e obscurecido. As mãos de Valentina mostravam um padrão nítido do fluxo energético que se descarregava, com clarões coloridos brilhantes e bem definidos. O que Semyon vira antes e cuidara ser um defeito da lente ou um erro de focalização do equipamento, era, na realidade, um prenúncio da própria moléstia, que se manifestava no padrão de energia da sua mão antes de manifestar-se fisicamente como um ataque da doença. Agora, a doença aparecia claramente na fotografia de alta
frequência como uma confusão total nos clarões de energia. Não há nada de mal que não encerre alguma coisa de bom, pensou Semyon enquanto jazia na cama, convalescendo. Talvez lhes fosse possível diagnosticar todos os tipos de doenças muito antes que elas se manifestassem como distúrbios físicos. Talvez o próprio câncer pudesse ser identificado enquanto fosse apenas uma confusão do padrão de energia antes de ser um tumor no corpo. Os Kirlians compreenderam que tinham feito uma descoberta importante ao verificar que a doença alterava tremendamente a descarga de energia que vem do corpo. Não demorariam em descobrir que muitas outras coisas também afetam essas coruscantes galáxias de luz nos seres humanos. O nosso aparelho óptico especial deu-nos mais trabalho do que tudo o mais que inventamos, confessaram eles. Seria difícil imaginar instrumento mais caprichoso. Precisava ser sintonizado de 3 maneiras, por meio das lentes ópticas, da tensão e da descarga de alta frequência. O êxito da demonstração dependia inteiramente da proficiência e da prática. Era impossível não ficar nervoso com ele. Os Kirlians estavam verificando os seus instrumentos para uma demonstração que teriam de fazer na presença de outro visitante importantíssimo quando sobrevieram dificuldades. Eu estava olhando para a minha mão através do ocular quando, de repente, tive a impressão de que todos os clarões da imagem tinham entrado em greve, disse Kirlian. Os clarões roxos começavam a rodopiar. Depois se tornavam amarelo-rosados, em seguida, todo o campo parava de girar, como se tudo houvesse saído de foco. Substituíram a lente, imaginando que o vidro se tornara superaquecido. Voltaram a verificar. Tudo estava bem novamente. O cientista chegou e principiou a demonstração. As fotografias imóveis foram tiradas sem dificuldade, mas quando Kirlian, nervoso, pôs a mão debaixo da lente do dispositivo óptico, a máquina recomeçou a pintar o set. Através do ocular não lhe foi possível ver o fundo da mão e os canais dos padrões de luz apareciam confusos. Desculpe-me, por favor, pediu ao iminente visitante. Preciso ajustar a máquina. Trocou as lentes às pressas, ajeitou novamente o dispositivo, ligou o gerador e lá estava, mais uma vez, fora de foco, a mesma imagem infernal da sua mão. Cansado de esperar, o visitante pediu para olhar pelo ocular. Estranhamente, pensou Kirlian, o cientista. Pareceu gostar do que via. Semyon suspirou, intimamente aliviado e, à proporção que aumentava o interesse do visitante pelo fenômeno, percebeu que a sua tensão se dissipava. De fato, chegou até a sentir-se calmo. Nesse momento, o outro manifestou o seu assombro pelo que via através do ocular. Kirlian lembrou-se, de súbito, que o tempo se esgotara. Não era aconselhável deixar a mão por muito tempo no campo de alta frequência. Ao terminar a demonstração, ele mesmo olhou pelo ocular. A máquina, agora, estava trabalhando perfeitamente e ele não a ajustara. Que criação despótica! Exclamaram, desesperados, os inventors. No momento em que desejavam exibi-la, a invenção se comportava como uma criança mal-criada. Em sucessivas demonstrações eles encontraram a mesma
Dificuldade até que, de um momento para outro, deram com a explicação. Eram eles mesmos, e não as máquinas, que se portavam extravagantemente. Era a excitação nervosa deles, as preocupações deles com a reação dos visitantes ilustres, que se achavam impressas no panorama das luzes que lhes vinham da pele. Desde os primeiros segundos da demonstração, e até enquanto se preparavam para ela, as suas emoções e pensamentos refugiam nos sinais coloridos dos clarões. Se os visitantes tivessem sabido decifrar o código, interpretar as cores e posições dos lampejos, teriam visto muito mais que um simples espetáculo de luzes nas mãos dos Kirlians. Essas mudanças no padrão de energia ocorrem com extrema rapidez, assinalaram os inventors. Ajuntaram, com um sorriso, dirigindo-se aos observadores. No interesse da ciência, tomem um copo de vodka. Observando as próprias mãos na descarga de alta frequência, os visitantes puderam ver a influência estimulante do álcool aparecer instantaneamente nos padrões multicoloridos de energia do corpo. Claro está, acrescentaram os Kirlians, que a própria atitude do observador desempenha a sua parte e influi no momento em que os clarões de energia podem ser descarregados. Doença, emoção, estados de espírito, pensamentos, cansaço, tudo isso provoca uma impressão característica no padrão de energia que parece circular de contínuo pelo corpo humano. Nas gravuras, vê-se a ponta do dedo de uma pessoa normal, sadia, fotografada pelo processo kirliano. A segunda fotografia mostra a mesma ponta de dedo da mesma pessoa, porém desta vez muito fatigado e supertensa. Uma quantidade maior de energia parece sair do corpo quando a pessoa está cansada. Durante séculos, os médiuns têm descrito um fenômeno a que deram o nome de aura. E pela nuvem de energia que enxergavam ao redor das pessoas, diagnosticavam doenças e estados de espírito. É provável que a aura vista pelos médiuns seja feita de numerosos elementos do campo de força humano, incluindo talvez a radiação térmica, campos eletromagnéticos e muitas outras coisas que ainda não conhecemos. As fotografias kirlianas parecem mostrar, pelo menos, alguns elementos da aura, alguma parte dela que nenhum outro dispositivo mostrou ou registrou até agora. Os médiuns disseram muitas vezes que a aura tinha uma relação qualquer com frequência, e o processo kirliano torna visível essa forma da aura fazendo correr campos elétricos de alta frequência através das coisas vivas. Dizem os Kirlians que, variando-se a frequência, pormenores diferentes aparecem nas fotografias da bioluminescência. 100 anos atrás, o famoso químico alemão, descobridor do creosoto, Barão von Reichenbach, relatara também extensa pesquisa sobre uma espécie de energia ou luminescência, que se irradiava de seres humanos, plantas e animais. Chamara-lhe força ódica, em honra do deus norueguês Odin, a fim de dar a ideia de que algo que se difunde por tudo. Curiosamente, os relatos de von Reichenbach são idênticos às descrições soviéticas e ao que vimos nas fotografias coloridas dos Kirlians. Dentro de duas cores básicas, azul e vermelho amarelado, os médiuns de von Reichenbach descreverão clarões verdes, vermelhos, alaranjados, roxos,
que aparecem e desaparecem. O vermelho arroxeado surge e morre num vapor semelhante à fumaça, tudo isso entremisturado com um sem número de chispazinhas ou estrelinhas brilhantes. Nas fotografias kirlianas coloridas de folhas de plantas vimos as mesmas cores fundamentais, azul e amarelo avermelhado. Dentro dessas cores havia clarões policromos. No entender de Reichenbach, as cores azuis e amarelo avermelhadas indicavam que a energia óptica estava polarizada. Em Londres, usando lentes especiais, coloridas, o Dr. Walter Kilner afirmou ter visto o mesmo fenômeno. Essa aura de energia em torno do corpo estava sempre em movimento e, exatamente como o mostravam as fotografias dos Kirlians, dele emergiam clarões multicores de energia que se perdiam no espaço. Saúde má, cansaço, depressão, tudo influía na aura, de acordo com Kilner, que logo aprendeu a fazer diagnósticos baseados nas cores e na forma da aura. Kilner descobriu que algumas pessoas eram capazes de mudar, a seu talante, as cores da própria aura. Várias manchas de padrões perturbados indicavam áreas doentes, segundo consta do seu livro The Human Aura. Eram os mesmos padrões que os Kirlians haviam descrito. O mundo científico soviético estava presenciando agora o mesmo fenômeno nas fotografias kirlianas, que era a bioluminescência. Para alguns cientistas soviéticos, essa energia não é elétrica nem eletromagnética. Teriam os Kirlians topado com uma estranha e nova energia. Deveriam e poderiam prosseguir em seus estudos. Durante 13 anos o destino da fotografia kirliana e da sua fantástica e nova janela aberta para o desconhecido permaneceu numa posição crítica e incerta. Trata-se de um grande achado, um diamante bruto. Disseram ministros do governo. É uma forma inteiramente nova de fotografia, disse o acadêmico Gleb M. Frank, então diretor científico do Instituto de Física Biológica da Academia de Ciências e agora chefe da nova e exuberante cidade da ciência, Pushchino, perto de Moscou. Conheço há muito tempo a fotografia kirliana, disse ele à imprensa soviética. Eu mesmo apresentei o método kirliano ao Laboratório de Fotografia Aplicada e Cinematografia da Academia de Ciências. Essa técnica precisa ser usada por toda a ciência e toda a tecnologia, concluiu o eminente acadêmico. Professores de medicina, como o Dr. S. M. Pavlenko, presidente do Departamento de Patologia e Fisiologia do primeiro Instituto Médico de Moscou, afirmou: a fotografia kirliana pode ser empregada no diagnóstico precoce das moléstias, sobretudo do câncer. Cientista médico, o Dr. Lev Nikolaevich Fedorov ficou empolgado com o processo kirliano. Há instâncias suas, o Ministério da Saúde Pública da URSS financiou algumas pesquisas de Kirlian. Infelizmente, o Dr. Fedorov morreu e os subsídios acabaram. O Instituto Agrícola de Kuban, dirigido por P.F. Varukhoi, compreendeu que o processo kirliano seria sumamente proveitoso para a agricultura. Queremos estudar o descobrimento. Encontramos o dinheiro para financiar o projeto, mas o governo nos recusou o pessoal científico para realizar o trabalho. Os Kirlians foram elogiados pelo acadêmico soviético Avet Topcheva do presídio da Academia de Ciências da URSS,
que declarou publicamente: o prosseguimento dos estudos é indispensável. A fotografia de alta frequência apresenta indubitável interesse científico. A F. Garmachev, presidente da Comissão de Invenções do governo soviético, declarou à imprensa que considerava a descoberta de Kirlian um triunfo. Precisamos trabalhar nela imediatamente. O Dr. Elia Tumerman, ilustre biofísico soviético do Instituto de Radiação e de Biologia Físico-Química da Academia de Ciências, instou com a academia que proporcionasse um laboratório aos inventors. Quase todos os cientistas, médicos, pesquisadores, que tinham visto a fotografia de alta frequência e o notável fenômeno de bioluminescência, voltaram convencidos de que a técnica de Kirlian seria útil em todas as áreas da ciência e da tecnologia. A medicina, a odontologia, a criminologia, a geologia, a agricultura, a arqueologia, a medicina legal, todas poderiam ser beneficiadas pelo descobrimento kirliano. Inúmeros pesquisadores começaram a trabalhar por conta própria. Entre mentes, à semelhança de Marie e Pierre Curie, que pesquisavam o rádio, Semyon e Valentina Kirlian lutavam, pacientes, na tentativa de desvelar os misteriosos hieróglifos luminosos que tinham encontrado saindo de seres humanos. Pouco a pouco, os registros dos seus descobrimentos, cada vez mais volumosos, encherão 2 pesados volumes. Trabalhando dia e noite em seu minúsculo laboratório, aperfeiçoarão, à própria custa, um processo depois do outro. Criaram novos instrumentos ópticos e novas técnicas, que permitiram associar a fotografia de Kirlian ao poderoso microscópio eletrônico. Dedicado e patriótico, o casal doou ao Estado as patentes de todas as suas invenções. Os Kirlians haviam feito, durante um quarto de século, minuciosas experiências sobre essa misteriosa energia humana. Veriam, um dia, a União Soviética e o resto do mundo o seu notável descobrimento. No início da década de 1960, jornalistas soviéticos publicaram algumas revelações contundentes sobre a situação da invenção de Kirlian. 10 A situação é tão má quanto antes da Revolução, disse um deles, quando os burocratas czaristas recuavam diante da incerteza da novidade. O indignado redator prosseguiu: todos os cientistas que viram o trabalho dos Kirlians concordam em que é urgente a pesquisa e estão convencidos de que o seu descobrimento poderá trazer grandes benefícios ao homem. Entretanto, 25 anos se passaram depois que os Kirlians fizeram a descoberta, e os ministérios encarregados ainda não liberaram verba alguma para eles. Nem para nenhum instituto científico de pesquisas com o fito de prosseguir nesse trabalho. Por fim, na década de 1960, aconteceu. A súbitas, a invenção kirliana emergiu de um abismo burocrático. Concedeu-se aos Kirlians uma pensão, um novo apartamento num distrito novo e agradável de Krasnodar e um laboratório especialmente aparelhado. Iniciou-se uma pesquisa científica em larga escala sobre a fotografia kirliana. Em institutos, laboratórios e universidades de toda a URSS. Em 1962, a revista da União Soviética noticiou que
Estabelecimentos inteiros de pesquisa científica tinham sido incumbidos de trabalhar no fenômeno de Kirlian. Veja apêndice A, 9. Semyon Davidovich Kirlian e Valentina Krisanfovna Kirlian tinham criado um modo de vermos invisível. Mas que significava isso, esse dédalo de energia colorida dentro de nós? O mundo da ciência soviética fora colocado na pista de algumas descobertas realmente terríveis sobre a natureza do homem. A janela aberta para o desconhecido de Kirlian poderá revolucionar o conceito que fazemos de nós mesmos e do nosso universo. Ao que tudo indica, eles descobriram muito mais do que a aura.